Olá, tudo bom? A gente sabe que o nosso corpo fala e a gente tem que saber interpretar os sinais que ele dá pra gente. Existem alguns sinais, sintomas que aparecem no nosso corpo que estão mostrando pra gente que a gente pode ter alguma doença grave, até mesmo um câncer, doença coronariana, distúrbios hormonais. E é importante que você saiba identificar isso. Hoje eu vou te falar quais são esses 7 sinais importantíssimos para você prestar atenção. Fica até o final, que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se recentemente você percebeu alguma mudança no seu corpo, algo que diferente aconteceu aí, algum sintoma que você passou a sentir que você não sentia antes. Eu vou adorar ver o seu comentário, escreve aqui, até para ajudar mais pessoas. Vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso é super importante para mim, porque mostra pro YouTube que você não tá gostando só desse vídeo aqui, mas que você apoia e confia no meu canal como um todo, então isso é bem importante. Vamos começar falando desses 7 sinais ou sintomas que aparecem no nosso corpo que podem estar relacionados a algum problema de saúde mais grave. O primeiro sinal são aquelas manchas escuras no pescoço, até mesmo na axila, aquela mancha que realmente é um tom diferente do seu próprio tom de pele. Pode ser o que a gente chama de acantose nigricans, porque é um dos sinais mais visíveis de resistência à insulina. Ela normalmente acontece no pescoço, na axila ou na virilha, ou seja, nas dobrinhas do corpo, onde tem mais atrito, e pode ser um sinal que o nosso corpo está produzindo mais insulina do que deveria, e isso pode acontecer em quem tem pré-diabetes, obesidade abdominal ou já tem diabetes tipo 2 diagnosticado. Se você percebeu que recentemente essas manchas estão aparecendo no seu corpo, nessas dobrinhas, é importante que você vá ao médico para fazer os exames que ele passar para verificar se você está ou não com resistência à insulina, pré-diabetes ou diabetes já instalado. Segundo sinal são os olhos saltados ou aquela aparência de olhar assustado. Esse é um sinal bem clássico e muitas pessoas nem percebem a gravidade. O nome técnico dessa questão, dessa situação, é exoftalmia. Quando aparece de forma bilateral nos 2 olhos, pode indicar doença de Graves, que é uma doença autoimune da tireoide, uma forma de hipertireoidismo autoimune. Nessa condição, o corpo produz anticorpos que estimulam demais a tireoide, aumentando a produção dos hormônios. E esses hormônios podem afetar os músculos atrás dos seus olhos, fazendo com que eles fiquem projetados para fora. Além desse olhar saltado, o olho pode ficar vermelho, lacrimejante, você pode ter palpitação e perda de peso rápido. São outros sinais para você prestar atenção. Às vezes também você pode ter um inchaço na região das canelas. Então é importante que você perceba se você está tendo alguma dessas mudanças. Claro que problemas com os olhos devem ser avaliados o mais rapidamente possível para verificar se de fato é um problema na tireoide ou outra questão. Os olhos são estruturas muito delicadas, então qualquer dúvida que você tenha com relação a isso, você tem que ir no oftalmologista, ou se você suspeita já que é alguma questão com relação à tireoide, um endocrinologista para fazer os exames, descartar ou começar a tratar para melhorar esse quadro. Outro sinal são as pintas que mudam de forma, de cor. As pintas nem sempre são inofensivas, né? As manchinhas da pele, as pintinhas, os sinais que a gente tem. Mudanças no formato, na cor ou na borda podem indicar um possível câncer de pele. E até mesmo melanoma, que é um câncer mais grave. Tem uma forma da gente tentar saber se é alguma alteração ruim ou não, que se chama ABCDE, a regra do ABCDE. A, de assimetria, B, de bordas irregulares, C, de cor diferente, se a cor da pinta mudou, tem mais de uma cor dentro da pinta, D, se o diâmetro dela é maior do que 6 milímetros, e E, de evolução, essa pinta cresceu, essa pinta coça, essa pinta está sangrando. Se tem alguma mudança dessa na pinta, é bem importante que você vá logo ao médico, um dermatologista, e faça uma avaliação para verificar se é necessária biópsia, cirurgia ou outro tratamento complementar, porque o melanoma é um câncer bem complicado. Pode ser um outro tipo de câncer de pele ou pode ser outra lesão de pele. Tem que ir no médico para ele ver qual é a questão. Outra questão que pode acontecer são aquelas estrias largas e arroxeadas. Nem toda estria é branca, é fina. E essas estrias que são mais largas, mais profundas e tão mais violetas, mais avermelhadas, principalmente no abdômen e na coxa, pode estar relacionada a essa síndrome de Cushing,
que está causada pelo excesso de cortisol no organismo. O cortisol é o hormônio do estresse, mas quando ele está aumentado de forma crônica, ele pode aumentar o peso, especialmente na barriga e no rosto, como eu falei para você, aquela cara de lua cheia, que é um nome clássico, né, para essa síndrome de Cushing, pressão alta, glicose elevada e dificuldade para perder peso mesmo com dieta. Esse cortisol elevado pode estar relacionado por tumor na glândula suprarrenal ou na hipófise, que estimulam o nosso corpo a produzir mais cortisol do que deveria. Então, se essas estrias estiverem acompanhadas por um ganho de peso rápido, sem justificar tanto assim aumento da comida, da alimentação, fraqueza e o rosto arredondado, é importante você procurar um endocrinologista bem rapidamente para procurar saber do que se trata. Outro sinal que o nosso corpo dá são manchas amareladas ao redor dos olhos. Essas manchas nas pálpebras se chamam chantelasmas e podem estar relacionadas com o acúmulo de colesterol ou de triglicerídeos no nosso corpo, principalmente quando a pessoa tem um LDL, o colesterol ruim, aumentado. Nem sempre quem tem um chantelasma tem colesterol aumentado, ele pode ser um sinal indireto do colesterol alto, mas se você está percebendo que está aumentando essa quantidade de manchinhas, na verdade parecem umas mini verruguinhas, mas não são verrugas, são como se fossem estruturas mesmo amareladas em volta da pálpebra dos olhos. Super importante ir no médico, dosar colesterol, triglicerídeo, para verificar como isso anda no seu corpo. Outra questão importante é a nossa língua, né? Às vezes a gente não presta atenção. Quando a língua está muito avermelhada e quando ela está lisa, sem aquelas pequenas papilas que normalmente tem, pode ser um dos sinais de deficiência de vitamina B12. Essa vitamina é fundamental para nervo, para memória, formação do sangue, produção de energia. E quando a gente tem deficiência da B12, pode dar formigamento nas mãos, nos pés, cansaço, falta de ar, problema de concentração, mudança de humor. Eu tenho um vídeo inteiro aqui falando mais sobre sinais que seu corpo dá, que você está com falta de B12, que parecem doenças, né? Mas na verdade estão relacionadas à deficiência dessa vitamina. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para te ajudar também. Tem um outro sinal que se chama sinal de Frank, que está relacionado com um vinco que atravessa a orelha de forma diagonal, que pode ser um sinal inespecífico de problemas cardiovasculares. Eu te falei que é um sinal inespecífico porque se você tem esse vinco na orelha, não quer dizer que você vai ter necessariamente um problema do coração, mas você pode ter alguma predisposição maior a ter problemas cardiovasculares, histórico familiar. Então, se você tem esse vinco na orelha, é importante que você faça um acompanhamento regular de como está o colesterol, como está a pressão, como está a saúde do coração, tá? Pode ser mais uma coisa para você prestar atenção no seu dia a dia, não é para se apavorar, mas pode ser um sinal de que você tem que controlar mais isso no futuro. Claro que todos esses sinais que eu falei aqui para você podem estar relacionados com outras condições de saúde. A ideia do vídeo, obviamente, não é diagnosticar nada. Como eu te falei durante o vídeo inteiro, para você ter certeza do que é, você vai ter que ir no médico e fazer o diagnóstico. Me conta aí se você tem algum desses sinais, mais de um. Se você já tinha esses sinais, foi no médico e verificou que realmente tinha alguma condição de saúde. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.